Muito bem, pessoal, agora nós vamos dar uma passada bem rápida, né, de como foi o primeiro dia do julgamento do Bolsonaro, o que aconteceu no segundo dia. Vamos dar um respaldo aí geral. Vamos ver que até a esquerda já está chamando o Alexandre de Moraes de acusado, né, no lugar de relator, e também de que as pessoas lá da esquerda também já estão querendo se unir para investigar o Tarcísio, porque ele está promovendo a anistia, sendo que isso é um negócio totalmente constitucional, né? Coisa da esquerda. Essas notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá, dando um respaldo geral do que aconteceu aqui no primeiro dia. O Moraes pegou, falou um monte de coisa lá, dizendo, falando sobre a trama golpista, que não sei o que, o golpe da Disney, sem armas, sem trama, nem nada, né? Aí teve a questão da acusação do Paulo Gonet, que a gente já falou aqui em outras ocasiões, que ele, representando a Procuradoria-Geral da República, tem a função de acusar. Então não tem esse negócio não. Inclusive ele tava, se você for olhar o Paulo Gonet falando isso, ele tem um barulhinho, acho que era a chapa dele, né, que tava solta, um barulho, um saco. Eu escutei o julgamento inteiro e foi muito ruim ouvir essa parte. Aí estava falando sobre fatos isolados, falando sobre o processo criminal em curso, aquela coisa toda, né? Aí teve a defesa do Mauro Cid, e aqui eu vou dar uma atenção a mais para esse cara aqui, ó, deixa eu ver o nome dele, Jair Alves Pereira, que é um senhorzinho que fez a defesa do Mauro Cid, sensacional. Ele foi bem, claro, tinha uma questão de uma defesa técnica e tal, toda aquela coisa, mas foi sensacional. Ele promoveu bem a defesa do Mauro Cid, inclusive deu umas alfinetadazinhas ali no Paulo Gonet, dizendo que não concordava, chamou o Paulo Gonet de professor, não vou discordar com o professor Paulo Gonet, e deu umas alfinetadazinhas também no Alexandre de Moraes. Foi a defesa que eu mais gostei. Aí teve a defesa do Ramagem, falou as outras coisas. Aí teve o Almir Garnier, que foi esse cara aqui, gastou 20% do tempo dele, né, que foi falado aqui, 20% só babando o ovo dos ministros do STF, foi de dar nojo, deu para vomitar. Mas ele quis dar essa começada ali para poder falar sobre isso aqui. Ó. Para advogados, diversos depoimentos de Cid e os investigadores apontam que houve uma declaração equivocada ou omitida e a PGR defende apenas uma mitigação da pena do relator, uma jabuticaba, né? Que ele teve que soltar uma piadinha aí, vocês sabem, fazendo menção àquele negócio lá do Lula, né? Mas teve as outras defesas aqui, e esse aqui teve um destaque. Esse aqui, quem fez, esse Elmar Novak, que fez a defesa aí do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que ele promoveu, teve um slide, né, que ele iria fazer, ele ia colocar lá, só que como esse slide não pegou, né, esse slide não pegou, ele pegou o celular, aí foi lá e colocou assim para poder tentar botar o que estava no áudio. O Alexandre de Moraes pegou o microfone na hora, disse que não podia, porque não estava nas provas e tudo mais, ou seja, já deu uma tapeada ali. De certa forma, eu acho que ele tem razão, não entende processo jurídico, mas fica aquele receio, né? Ele pensou que poderia o quê? Ser o gemidão do WhatsApp para poder ter alguma coisa diferente? Não importa, né? Aí, no segundo dia, aí teve aqui, ó, advogados, vice-presidente e generais questionam as provas da trama golpista em delação de Cid e conduta de Moraes. Claro, né? Vocês sabem, né, que o Mauro Cid ele foi altamente coagido a falar daquelas coisas, né? Foi uma pressão danada e coitado do Mauro Cid, teve que falar coisa que não queria falar. Nessas horas, meu amigo, quando o cara é pai de família, ele tem família, ele tem filho, ele pensa muito no que vai falar. Então, se ele está sendo pressionado, a primeira coisa que vem, eu sou pai e eu posso falar isso por mim. Quando a gente está sendo pressionado por uma coisa, a gente pensa logo nos filhos da gente, infelizmente, né? Aconteceu esse negócio com o Mauro Cid, o que fez ele falar as coisas que ele falou. Ó. Segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela trama golpista, né? O golpe da Disney. Aí eles vão falar que assim, ó, que não houve provas, né? Que liga aos atos golpistas, o que é de fato, né? Aí aqui ó, afirmou que Cid mentiu e não é confiável. Tava falando assim sobre a coação, né? Por causa que o Mauro Cid foi ouvido um monte de vezes, só que houve uma crítica, por exemplo, de que os ministros, aliás, os advogados, não estavam batendo no STF, falando aquelas coisas, e eu acredito que aquilo ali teve toda uma pressão
porque é o seguinte, nesse negócio é um esquema gigante. Você vê que a OAB nem se pronuncia para esse negócio de Alexandre de Moraes, não vê uma movimentação dos advogados. Por quê? Porque esse pessoal ele sabe também que assim, a carreira deles não acaba nesse julgamento do Bolsonaro, não vai terminar aí. Vai ter mais coisa durante a vida deles. Então, eles sabem que se eles saírem já atacando, fazendo coisa de internet, então vamos atacar e fazer aquele negócio todo, não é, por exemplo, alguém que não tenha vínculo nenhum, não. Ele representa uma ordem, né, que é a OAB, e isso pode estar prejudicando na carreira deles. Então, teve gente que criticou, como Paulo Figueiredo, criticou, não, que não era para ter batido mais e tal. Mas, cara, eles têm que pensar na carreira deles também, né? A vida deles não vai acabar depois desse julgamento do Bolsonaro. Então, sim, eu acho que foi assim, eles foram prolixos, né? Eles precisaram fazer isso mesmo para poder estar sustentando ali essa defesa mais técnica, mas enfim, é uma coisa que deveria acontecer mesmo, né? Aí, quando chegou aqui, o que foi mais incisivo assim nessa questão foi a defesa do Paulo Sérgio Nogueira, né? Que teve essa incisão mais e tal, mas tirando isso, não teve essas defesas toda também não, essas forças todas não, mas enfim. O advogado de Bolsonaro afirmou que não há uma única prova que ligue o ex-presidente aos ataques de 8 de janeiro. De fato, não há nenhuma prova que ligue Bolsonaro aos crimes do 8 de janeiro. Ele nem aqui estava, cara, pelo amor de Deus. E que seu cliente não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Ele também questionou a delação de Mauro Cid. Diz que o ex-ajudante de ordens mudou versões e não é confiável. Nessa minuta, esse depoimento, não há uma única prova que atraia o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, a Operação Luneta, ao Punhal Verde e ao Verde e Amarelo e ao 8 de janeiro. Nem o delator falou isso. Não há uma única prova. Ele mudou a versão várias vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. É, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Foi o que eu falei. Ele prestou depoimento um monte de vezes, sabe? Um monte de vezes. E teve essa questão, como eu falo sempre. Cara, quando tá nessa situação, o cara tá pensando na família, ele não sabe o que ele tá falando. Claro, não vou dizer que ele não tenha falado tudo, mas o próprio relatório, que saiu em novembro, como foi citado aqui pelo advogado, já mostrou que teve contradições, teve omissões, e isso aí é o próprio relatório que tá falando aqui, ó. O Villard, né, que é o Carlos Villard, que é Celso Villard, que é o advogado, né, argumentou que Cid foi dirigido e induzido a implicar Bolsonaro em um golpe. Ele negou a participação do ex-presidente na tentativa de golpe e disse que todas as medidas discutidas pelo núcleo estavam previstas na Constituição. E, de fato, é o que aconteceu. Foi coagido a isso de frente ali com o Alexandre de Moraes. Isso aí foi um fato. Isso aqui não é nem eu que estou especulando, nem nada, não. É o que está lá. Se você está acompanhando isso desde o ano passado, você vai ver que teve isso, né? Nós não tivemos tempo que a Polícia Federal e o Ministério Público tiveram para analisar as provas. São bilhões de documentos. Eu não conheço a íntegra desse processo, né? A prova produzida pela defesa mostra que o presidente Bolsonaro determinou uma transição. E, de fato, já falei isso aqui várias vezes, que o próprio Lula falou que a transição do governo dele com o do Jair Bolsonaro foi muito mais tranquila, por exemplo, do que do Fernando Henrique para o do Lula, sabe? Porque também tem aquele negócio PSDB, não queriam largar o osso e tal, enfim, aquelas coisas todas, né? Falou também dessa questão das provas, né? Falou que pediu absolvição, não fazia sentido isso aí, enfim, tem essa questão toda da anistia. E isso também mostrou esse posicionamento aqui, ó. Moraes passa de relator a acusado no meio do julgamento do Bolsonaro, né? Vocês sabem, né? Que aqui eu postei 2 vídeos aqui mostrando esse negócio, esse depoimento aqui do Eduardo Tagliaferro. Postei os 2 vídeos falando dele mostrando já as conversas, que ele teve o canal dele derrubado, teve mais de 1000 conversas aí, arquivo de conversa, todos periciados, como o próprio Eduardo Tagliaferro falou, um monte de coisa.
né? Aí ele já, aquilo ali foi tudo aquele furdunço. Aconteceu muita coisa nesses primeiros 3 dias da semana. Então teve a questão do Cohen ali, o advogado, na CPMI do INSS, teve depoimento do Tagliaferro, teve esse julgamento do Bolsonaro, tarifaço, teve muita coisa que aconteceu. O Nicolas, né, que botou o processo no Lula, enfim, um monte de coisa. Então eu estou dando só uma pincelada aqui geral no que aconteceu, né? Aí aqui, ó, desse meio também, teve aqui o Tarcísio indo para Brasília para poder negociar uma anistia, né? Aí, ó, Tarcísio chama Malafaia para jantar em meio ao julgamento de Bolsonaro e discussão sobre a anistia. O governador de São Paulo vem sendo cobrado por pastor e se posicionar de forma mais contundente contra o STF. Reunião também contará com o líder do PL da Câmara. Veja só, qual é a questão aqui? O Tarcísio, ele não está procurando bater no STF agora, não é por questão de ser omisso, é porque por mais que a gente discorde, não tendo Bolsonaro e não tendo Eduardo, o mais apropriado, com mais cacife político para poder disputar uma presidência da República hoje chama-se Tarcísio de Freitas. É isso aí. Querendo ou não, a gente vê que o Caiado poderia ter alguma relevância, assim, mas depois daquele jantar com Gilmar Mendes, cara, acabou. Acabou isso aí, já caiu demais. Já fiz vídeo aqui também sobre isso no canal. A galera revoltada com o Caiado lá, dizendo um monte de coisa com ele. Então, tirando ele, Michele seria um bom nome? Sim, seria um bom nome, mas, cara, como eu disse, tirando Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, quem tem a patente mesmo para poder chegar junto nessa questão das eleições e representar bem a direita de 2026, chama-se Tarcísio de Freitas. Então, eu acredito que o posicionamento do Tarcísio é exatamente isso. Ele não está querendo bater tanto ali no STF, no Alexandre de Moraes, esse pessoal todo, para quê? Para ver se ele vai conseguir ter alguma chance de chegar em 2026 sem nenhum problema para poder disputar, porque veja só, aqui, só nesse fato aqui que ele estava chamando Malafaia, estava indo para Brasília para poder negociar anistia, só por conta disso, aqui, o Lauro Jardim botou, parlamentares querem Tarcísio investigado por suposta obstrução ao articular a anistia. Cara, a questão de anistia é algo constitucional, porque se não fosse ele chamava o quê? Perdão. Por isso que ele tem esse nome mais técnico de anistia, justamente porque é algo constitucional. Entendeu? Então, esse pessoal aqui fala muita bobagem, mas vocês sabem, aqui é do Globo e esse Lauro Jardim é daquele jeito. E aqui, ó, a gente vê também que enquanto de um lado a gente está tendo a negociação da anistia, o Tarcísio está começando a chegar mais junto, um negócio mais tímido, mas está chegando junto. Isso aí também, nesse momento que está antecedendo o 7 de setembro, isso também é muito importante, porque vocês sabem que aquele julgamento é um julgamento político, não tem nada a ver com o constitucional ali, é um julgamento inteiramente político, porque o próprio Barroso já falou isso, né? O STF agora é poder político, né? Eu já fiz vídeo também sobre isso aqui. Do outro lado, tem aqui, ó, Gleisi cobra lealdade de Lula cobra lealdade a Lula após saída de PP e união do governo. O pessoal da base está se distanciando. O que a gente vê aqui de paralelo entre eles e essa questão dos lados, né? De esquerda e direita? O teu poder no futuro, ele vai depender da tua influência agora. Você tá entendendo? Então, o contrário, né? A tua influência agora depende do teu poder futuro. Então, se o pessoal já tá olhando que o Tarcísio pode ser um bom nome para a direita lá no futuro, então eles já estão chegando junto, inclusive o Malafaia, né? Chegando mais junto para poder cobrar esse negócio, porque sabe que ele tem a possibilidade de se candidatar e de ganhar, porque para presidente no próximo ano, porque vocês sabem, né? O Tarcísio está fazendo um excelente governo ali em São Paulo, está se destacando muito bem. Tem os seus defeitos? Tem, mas não dá para poder deixar tudo perfeito, né? Não dá para ser assim, né? O paraíso. Mas tem toda essa articulação. Aí aqui, ó, já do lado da esquerda, o pessoal está fazendo o quê? Está se debandando, tá vendo que o negócio tá ruim, meu amigo. Tá vendo que o negócio não tá bom, principalmente depois desse negócio da CPMI do INSS. Você vê que é um golpe duplo. Você vê que ali o Alexandre de Moraes e o Lula já estão juntos há um bocado de tempo. Então ali é aquele coloio. Acontecendo esse julgamento de Bolsonaro, tá vendo que as estruturas estão tremendo, principalmente depois da denúncia do Tagliaferro. É por isso que o Lauro que teve aquela opinião ali
Cadê? Deixa eu ver que eu coloquei aqui, sim, essa opinião aqui, dizendo aqui, ó, Moraes passa de relator a acusado no meio do julgamento. Exatamente por isso, porque o Tagliaferro fez e está fazendo essas acusações. Aí, então tem esse problema. Paralelo a isso, tem essa questão da CPMI, que está batendo no governo também. Então, o que está acontecendo? Esse pessoal, como o Renan Calheiros e outros nomes aí, já estão pulando fora, porque sabe que esse negócio aqui vai dar muito ruim, pelo menos para poder mostrar. Eu não acredito que vai sair muitas prisões, mas pelo menos para poder mostrar essa questão toda, né? Porque é muito bom, né? Precisa ser dessa forma. Aí aqui... o Alcolumbre tenta construir projeto alternativo à anistia que não contempla Bolsonaro, mesmo com resistência da oposição, né? A gente tá vendo isso aqui. Só que, STF vê a anistia debatida na Câmara como inconstitucional e Alcolumbre vai propor texto alternativo do Senado. Você vê aqui uma imagem muito emblemática, né, dessa questão toda aqui. O fato é, o Lula deve ter jogado muito dinheiro aqui para o Alcolumbre. Você vê que o impeachment, ele já disse, né? Pode ter 200 mil votos. Eu não pauto o impeachment de Moraes, né? Então, aí agora tem essa questão de anistia e tal, porque eles não querem que Bolsonaro seja candidato no ano de 2026 de jeito nenhum. E por que esse medo todo? Porque eles sabem que se ele for candidato, ele tem muito mais chance de ganhar do que o próprio Lula. As pessoas estão vendo, eu conheço gente que votou no Lula e não vota no Lula mais nem a pau. Por quê? Porque tá vendo a cagada que ele tá fazendo e sabe que ele continuando no poder, mesmo com a articulação daquele negócio todo, o Brasil tende a ficar numa situação cada vez pior e principalmente por conta dessa questão do tarifaço. Então, a gente vê agora como é que vai se desdobrar tudo isso, mas no geral esse foi o resumo da primeira semana aí desses primeiros dias da semana do julgamento do Bolsonaro e vamos ficar aguardando para a próxima semana, mas não se esqueça que aqui tem vídeo todos os dias para te manter muito bem informado sobre todos esses assuntos.